pastor. Buenas noches. Bueno, eu não hablo português. Não, é brincadeira, eu falo português sim. Como é que está todo mundo? Todo mundo bem? Feliz? Quantos estão felizes de estar aqui na casa do Senhor? Estou feliz de estar aqui de novo. Ano passado nós estivemos aqui. Quem estava aqui ano passado quando nós estivemos aqui? Quem já me conhecia, já estou vendo alguém aqui. Quem nunca me viu na vida, levanta a mão assim. Que bom, olha que tantos amigos novos. Um prazer conhecer vocês todos. A Igreja Luz para as Nações e a Missio Global já trabalham há mais de 12 anos juntos na preparação de obreiros e líderes. Tem algum aluno, ex-aluno de Missio Global aqui? Uau, glória a Deus pela vida de vocês. É uma alegria para nós poder servir vocês com a escola ministerial. Normalmente quem vinha era um americano, né, alto assim, brancão, né, pastor Scott Dalton. E ele manda um abraço para vocês, pastor Scott, pastora Sherry, minha esposa Nicole também. A gente tem um carinho muito grande. Essa igreja é uma referência hoje a nível de Brasil e América Latina. A gente fala que é uma igreja modelo. Então quero honrar a vida do pastor, que é o diretor da escola, pastor Sid Clay, Camila também é secretária, todos os professores. Será que a gente pode dar um aplauso ao Senhor Jesus pela visão dessa igreja de formar obreiros, formar líderes, formar ministros, líderes não só para a igreja, mas líderes para toda a sociedade. Eu tenho algumas informações aqui. Nós estamos em missão, e eu sei que não é a maneira mais adequada talvez de começar uma pregação, mas eu quero trazer algumas informações aqui, e eu queria que a gente passasse, por favor, o primeiro slide, sobre a gente entender um pouco do que está acontecendo no mundo. Antes de falar um pouco sobre isso, eu moro naquela cidadezinha ali pequenininha, naquele pequeno pedaço de terra, e se chama Panama City ou Ciudad de Panamá. Essa é a minha família. A minha esposa Nicole pregou aqui num encontro de mulheres no ano passado. Alguma mulher de Deus aí avivada? Ih, pastor, não comeram cuscuz não, hein? Alguma mulher avivada aí, gente? Ô, glória! Então aqui tem minhas 3 filhas, minha escadinha, Eloá, Ayla e Liz. E do lado de lá está uma sertaneja arretada, que é a senhora Lilita, é a missionária Lilita de Olho d'Água das Flores, do interior de Alagoas. Não sabe ler, não sabe escrever, mas seguramente já viajou muito mais países que muitos de nós, porque ela é quem cuida de todas as nossas crianças, e ela é missionária conosco também. Essa é a nossa família lá no Panamá, uma família missionária. Mais informações, por favor, próximo. Hoje, atualmente, existem mais de 2 bilhões de pessoas não alcançadas para Jesus. Mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Também hoje tem mais de 430 mil missionários ao redor do mundo. 430 mil, vocês viram 6 agora na outra foto. São 430 mil missionários. E uma coisa muito interessante, 10% desses missionários são brasileiros. Amém, gente? Amém? Então existem mais de 40 mil brasileiros missionários no campo. E existe uma grande dinâmica diferente, que muita gente do sul do mundo estão no campo missionário. Então tem muito latino, muito africano, muito asiático, muita gente do sul, do hemisfério sul do globo. Eles estão no campo missionário, falando o que a gente chama de broker English, inglês quebrado ou inglês missionário, que ninguém fala inglês 100% bem, mas todo mundo se comunica em inglês. E hoje é essa grande ação. Próximo slide, por favor. Quais são os desafios que atualmente nós temos no campo? Muitos desses missionários que estão no campo estão sofrendo algo chamado burnout, ou burnout, não é burnout, que é um cansaço extremo no campo. Por isso a média de pessoas no campo
é de 4 anos. Muito interessante que tem uma nova perspectiva sobre missões também, que antes a gente pensava que missionário era aquele jovem solteiro com a mochila nas costas, indo por todo mundo. Isso já não existe mais. Existe sim, mas não é mais a maioria. Hoje, a maioria dos missionários tem mais de 30 anos e eles são famílias com crianças, com filhos. Então tem muitas famílias missionárias no campo. Então se você tem mais de 35, se você acha que Deus deu uma palavra para você sobre missões e essa palavra não se cumpriu, cuidado, como diz lá no Panamá, ojo, porque seguramente essa palavra de Deus ainda pode se cumprir na sua vida, amém, gente? Se você ama missões. E o grande desafio, apesar que nós temos 10% de missionários no campus brasileiros, só 1% do sustento necessário para os missionários saem da América Latina, somente 1%. Ou seja, a igreja brasileira, a igreja latina, nós não somos acostumados a sustentar missões. A grande sustentação das missões, o grande sustento das missões vem dos Estados Unidos atualmente. Eu sou missionário com fundos americanos. E existem, apesar de ter muitos brasileiros, muito pouco sustento do Brasil. Mas acredito que a gente pode mudar essa perspectiva em nome de Jesus. Se você, próximo por favor, para terminar esse momento aqui de introdução, o que a Missio Global faz? A nossa missão de Missio Global é apoiar igrejas locais para formarem líderes que possam transformar a sociedade, serem enviados para outras regiões, através de um ecossistema de discipulado. Entre esse ecossistema está a escola ministerial, que vocês já utilizam há alguns anos. Nós temos um hub em Panamá, um centro logístico em Panamá, onde funcionamos para toda a Iberoamérica. Existem vários hubs ao redor do mundo. A Flórida é um, Miami, Panamá é outro, Singapura é um hub, Valência na Espanha. Nós, como igreja, África do Sul, Johannesburgo também é um hub de missões. Nós, como Missio Global, estamos ali no Panamá, fazendo conexões de países, conexões de missionários, conexões de pessoas, gerando o que nós chamamos disciple makers, ou fazedores de discípulos. Esse é o nosso coração como missão, desenvolver essa cultura. Em 2025, vou falar um pouquinho mais. Em 2020, nós éramos 6 escolas na América Latina. Em 2025, nós terminamos o ano 130 escolas em 16 países. Quem pode dizer amém por isso, gente? E o nosso futuro, o nosso alvo para os próximos 10 anos são 2.000 escolas, 2.000 igrejas aliançadas em 40 países, porque a colheita é grande, os ceifeiros são poucos, mas nós estamos trabalhando para preparar os obreiros para a grande colheita. Quem pode dar um glória a Deus por isso, gente? Será que a gente pode aplaudir e celebrar por tudo que o Senhor tem feito? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui tem um QR Code no próximo slide. Se você quer saber um pouco mais como fazer parte do que Deus está fazendo no mundo, nós temos um bloco de orações. Se você quer esse bloco de orações, nós podemos te enviar aí. Pastor, eu amo missões, eu quero me envolver com missões. Você pode apontar a câmera do seu celular para aqui e a gente vai poder te dar informações. Você coloca assim, quero mais informações. Se você quer saber aonde a Missio Global está atuando, você pode colocar aqui, a gente vai te mandar essas informações. E por último, quero fazer um discípulo. Quero discipular uma pessoa. A gente tem um material, o pastor Sid Clay, essa igreja tem, mas nós podemos te oferecer diretamente através desse QR Code. Falando sobre participar da missão. Esse é o tema da minha mensagem hoje, nessa noite. Será que nós estamos participando da missão de Deus no mundo? E eu sei que a gente vem num culto de quinta-feira, esse culto de meio de semana, a gente vem aqui receber uma palavra, um ânimo, um refresco. Sinceramente, agradecer aos irmãos do louvor, da adoração, uma bênção,
Depois pastor Sid Clay cantando músicas clássicas que me fizeram relembrar minha juventude, adolescência, né? Que foi um dia desse, né? Mas então, eu sei que a gente vem para cá para isso, e a minha ideia hoje não é trazer uma carga para você. Eu quero que você saia daqui mais animado, mais motivado. Eu quero que você saia daqui mais feliz, mais contente, sabendo que você está no lugar certo, na hora certa, na temporada certa, na estação certa, e saber que Deus tem um propósito, algo mais amplo para você na sua vida, que é muito mais do que ficar vivendo em volta dos problemas, das dificuldades, ficar em torno de limitações. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor tem para nós uma vida, e uma vida em abundância, e essa vida em abundância nada mais é que uma vida com propósito, vivendo por algo muito maior que nós mesmos, que eu posso chamar missão, a grande missão da igreja, ou a grande missão do povo de Deus. E a pergunta que eu posso começar hoje é: se Jesus voltasse hoje, será que Ele diria que nós estamos cumprindo a missão, ou apenas ocupados com atividades da igreja? Ou apenas ocupados com a atividade do nosso dia a dia? Então é interessante, porque nós queremos viver, e o pastor falou isso aqui, Deus tem uma restauração para a sua vida, e nós podemos viver, mas tudo que Deus quer fazer na nossa vida é para a glória dEle. Então nós podemos viver uma vida para a glória de Deus. Nós podemos viver uma vida para a glória de Deus. Então, talvez a mensagem de hoje é um lembrete de algo que você já ouviu tantas vezes nessa igreja. Talvez quando vem os pastores Daltons aqui, eles falam sobre isso. Mas eu quero mais uma vez, cumprindo a nossa missão e com o compromisso que a gente tem com essa igreja, Luz para as Nações, relembrar você. Você não está nesse mundo por uma casualidade. Você não está nesse mundo por um acaso. A vida é muito mais do que viver em torno de problemas e soluções. A vida é muito mais do que viver entretido 24 horas com esses equipamentozinhos aqui. A vida é muito mais do que ganhar dinheiro. A vida é muito mais do que fazer o seu negócio dar certo. A vida é muito mais do que ver seu filho. Entende? Existimos para algo maior e fomos salvos para algo maior. E eu quero começar falando um pouco sobre isso. Meu primeiro ponto, eu quero que você abra em Mateus capítulo 28, que eu quero relembrar esses versículos com vocês. Eu prometo que eu não vou demorar muito hoje. Eu sei que é uma quinta-feira, culto até as 9 mais ou menos, né, pastor? Então um pouquinho antes eu termino. Mas se eu passar um pouquinho, eu prometo que antes da meia-noite eu termino. Eu sei que a gente trabalha amanhã. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Antes da gente ler um texto aqui, antes da gente ler esse texto, Mateus 28, do 18 ao 20. Deixa eu mostrar duas coisinhas para vocês aqui, ó. Quando você abre a sua Bíblia, talvez você nunca tenha visto, mas essa é a bandeira do Panamá. Essa é a bandeira do Panamá. Aqui é a Luz para as Nações, né? Vocês têm bandeiras aqui na igreja? Legal. Então aqui essa é a bandeira do Panamá. Sempre que você vê essa bandeira, você lembra da nossa família. E você, vou abrir de novo, que a irmã estava tirando uma foto, né? Essa bandeira do Panamá. Sempre que você vê essa bandeira em qualquer lugar, lembra que nós estamos lá no Panamá. Lembra que nós estamos fazendo missões lá. E ora pela nossa família. Posso contar com vocês? Amém ou não amém? A outra coisa que eu trouxe aqui é essa buzina aqui, ó. Alguém conhece essa buzina aqui? Já viu antes? Essa turma aqui já viu, essa turma aqui. Isso aqui é uma ferramenta do pastor Scott Dalton. Ele estava lá na minha casa há algumas semanas. Ele disse: Fred, você vai para o Brasil? Ele abre a boca assim, né? Você vai para o Brasil? Eu disse: sim, vou.
Então leve a minha buzina com você. Alguém sabe para que serve essa buzina? Todas as vezes que eu tocar essa buzina 3 vezes, você vai falar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus 3 vezes. Vamos fazer o teste? Ok, eu cometi um erro, eu não disse. Tem que fazer assim com a sua mão também. Então vamos fazer isso de novo. Um aplauso para vocês, porque vocês estão bem treinados já. Vamos lá então, Mateus 28, 18, quem está comigo diz amém. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse, vocês querem que eu leia em português ou espanhol? Que todo mundo conhece muito bem, né? Esses versículos. Diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meu primeiro ponto é que Jesus nos deu uma missão. Quando a gente olha esse texto, tem 4 verbos principais: ide por todo mundo, fazer discípulos é o segundo, batizar e ensinar a obedecer. Desses 4 verbos, o verbo principal no grego, o verbo imperativo é o verbo fazer discípulos. Então fazer discípulos é a missão. É interessante porque a Bíblia, ela não nos manda apenas fazer cultos. A Bíblia não nos manda fazer eventos. Se há uma ordem imperativa, não é sobre fazer membros da luz, ou luz para as nações. Também tudo isso pode existir. Mas o grande mandato bíblico é fazer discípulos, alunos, aprendizes, pessoas que possam ser semelhantes ao seu mestre. É interessante, porque uma igreja pode crescer mesmo sem obedecer esse grande mandato. Uma igreja pode crescer mesmo se ela não obedece à grande missão. É interessante que se nós fizermos discípulos, todo o demais vem por consequência. Mas se nós não fizermos discípulos, todo o demais é apenas aparência. Então existe um chamado, e Jesus nos deu uma missão clara. E Jesus não deu a missão apenas para uma instituição, ou para uma comunidade, ou para um corpo revelado aqui em Lagarto, aqui nesse bairro, para a Igreja Luz das Nações. A missão não é da instituição, a missão é de cada um de nós. Nós temos o chamado, nós temos a missão, nós podemos viver, cada um de nós, intencionalmente, viver esse chamado. Então, primeira coisa, Jesus nos deu uma missão. Emil Brunner, que é um dos teólogos que eu mais gosto, ele diz assim: a igreja existe para uma missão, assim como o fogo existe para queimar, assim como o fogo existe para aquecer, assim como o fogo existe para queimar, assim também a igreja existe para uma missão. Então essa igreja tem uma missão para essa cidade, mas eu e você também temos uma missão para as áreas de influência que nós atuamos. Pastor Sid Clay não pode tocar em todas as áreas dessa cidade, mas eu quero dizer para vocês que vocês têm um pastor que é uma bomba na mão de Deus. Eu estava hoje almoçando com ele, simplesmente estávamos ali tranquilos, almoçando no supermercado que se chama Couto, né? É o Couto aqui. Almoçamos na saída, ele: Pastor Fred, espera um pouquinho, vamos voltar aqui. Tinha ali uma pessoa, que era uma pessoa influente da sociedade, talvez era a dona do supermercado. E quando eu entrei pelo corredor, que eu dei a volta,
o homem estava falando de Jesus para a mulher. Você não me conhece, mas eu sou o pastor Sid Clay. Todos os sábados nós oramos pela cidade, nós oramos pelo seu negócio. A mulher estava quase desmaiando. A mulher já começou a se tremer e toma. Podemos fazer uma oração no meio do caixa, entre o caixa 5 e os caixa 6, na fileira do leitinho, estava nós lá orando. Senhor Jesus, nós declaramos a bênção de Deus sobre esse lugar. E orando. E no final nós conversando, falamos, e o pastor disse, eu senti unção naquele lugar. Eu disse, eu também senti unção. Sabe por quê? Porque nós temos uma missão para essa cidade. Nós temos, e o chamado é nosso. Todo dia nós encontramos companheiros de trabalho, amigos de faculdade, amigos de escola, familiares, vizinhos, os vizinhos que a gente gosta e os que a gente não gosta. Toda hora a gente encontra gente na rua, motorista do Uber, do mototáxi, do ônibus, da carroça. E nós temos uma missão: fazer discípulos nas nações da terra. Afinal de contas, o nome dessa igreja é Luz para as... fazer discípulos nas nações, nas etnias, nos lugares. Estava ali comendo a comida que eu mais gosto, cuscuz com queijo em cima, feito pela pastora. E que cuscuz bom! Alguém já provou esse cuscuz da pastora, sim ou não? Que cuscuz bom! Estava ali comendo aquele cuscuz, me deliciando com as belezas e com as grandezas que Deus tem. Fiz um convite para os pastores e quero que vocês também os liberem para setembro estarem conosco em Panamá. Afinal, somos luz para as nações. Levar um pouquinho do que Deus está fazendo aqui em Lagarto, porque somos a igreja de Jesus e temos uma missão. Quem pode dizer amém por isso, gente? O texto continua e é meu segundo ponto. A missão, ela é orgânica e ela é viva. Pode colocar o segundo ponto, por favor. A missão, ela é orgânica e ela é viva. O texto diz que fazer discípulos, aí ele dá 3 dinâmicas claras de como a gente faz discípulos. Primeiro, a gente faz discípulos indo, evangelizando, compartilhando Jesus. Evangelismo já é discipulado. Quando você fala para alguém de Jesus, que essa pessoa nunca ouviu falar de Jesus, você já está começando a discipular aquela pessoa. O evangelismo já faz parte de fazer discípulos. Depois a gente inclui a pessoa, a gente batizar. O que é o batizar? O que é o batismo? É incluir a pessoa no plano de Deus, incluir a pessoa no corpo de Cristo. É confirmar a decisão que ela já tomou e dizermos, olha, você faz parte. Todos nós aqui fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós morremos para o mundo e nós nascemos para Deus. Nós temos um novo estilo de vida e você faz parte dessa família. E depois nós ensinamos a obedecer. Ensinamos a amadurecer, ensinamos a crescer. Então não tem como. Muitas vezes a gente olha e a gente quer que a pessoa que vá servir, ela já tenha passado por todo um processo na igreja, eu respeito obviamente todos os processos, mas quando a gente olha para o processo de Jesus, evangelismo inclui e a maturidade vem com o processo depois que você inclui a pessoa no corpo, depois que você inclui. Então, de uma forma orgânica e de uma forma viva, ensinar a obedecer. Como é que vai vir a maturidade, gente? Quando a gente obedece a palavra de Deus. Então a missão, porque é interessante, né? Porque obediência é diferente de conhecimento. Tem gente que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se ela não obedece, ela não entra no processo de transformação. Já tem outras pessoas que conhecem. Alguém conhece alguém assim? Que conhece muito da Bíblia, mas tem pouco de Jesus nela? Eu conheço. Já tem tudo de Bíblia e nada de Jesus. Por quê?
Porque cristianismo não é um estilo de vida teórico. Cristianismo é um estilo de vida prático, aonde eu aprendo as palavras de Jesus e eu aplico essa palavra na minha vida. Tempo de igreja não gera maturidade, obediência gera maturidade. Quem diz amém, gente, por causa disso? John Stott disse assim: o ensino de Jesus não foi feito para ser admirado, o ensino de Jesus foi feito para ser obedecido. Então, eu estou pregando aqui, e que bom, está todo mundo dizendo amém. Isso é bom, porque anima o pregador. Eu fico feliz, e anima vocês também, e honra a Deus também. Diz amém por isso. Gente, mas o ensino da palavra não é para ser admirado. Não vai resolver nada se a gente acaba essa quinta-feira e se... Ai, que palavra maravilhosa que deu. Ai, rapaz, que legal. Ai, que bom, que lindo louvor. Que linda igreja, que gente que tudo lindo. Não, gente. Tem que pegar essa palavra hoje. Ela tem que fazer vida no nosso coração. Fazer vida no nosso coração. A missão, ela é orgânica e ela é viva. Cada dia eu vou melhorando 1%. Se eu não consigo melhorar 1%, todo dia eu melhoro 0,1%. E se eu não consigo amadurecer 0,1%, eu amadureço 0,01%. Se eu não consigo 0,01%, é 0,001%. Mas é cada dia fortalecendo a sua fé, vivendo com propósito, caminhando na direção daquilo que Deus tem para a sua vida, se movendo por palavras, se movendo pelo seu encontro com Cristo diário no seu devocional, na sua vida de oração. A vida com Deus, a missão, primeiro foi Jesus que deu, e depois é uma missão orgânica, é uma missão viva. Eu gosto muito do que está no meu terceiro ponto. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17 é o meu segundo texto de hoje. Segunda Coríntios 5, 17 ao 20. O texto diz assim: portanto, quem está comigo, gente? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tinha gente que estava dormindo e foi acordada pela buzina da glória a Deus. Então, gente, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu, fala comigo, nos deu, uma vez mais, nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo reconciliou o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós, fala comigo, confiou a nós a mensagem da reconciliação. Diga amém. Portanto, versículo 20, somos embaixadores de Cristo. E Deus faz o seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Meu terceiro ponto hoje, nessa noite, é não transfira a sua parte na missão, ou assuma a sua parte na missão. Todos nós temos o chamado de sermos reconciliadores. Deus, Ele poderia trabalhar no mundo de várias formas, mas Ele decidiu no seu plano perfeito, Jesus, através de Jesus, Ele decidiu
operar através da vida da igreja. E Ele levanta embaixadores, embaixadoras. Eu conheço bem essa dinâmica, que eu moro em outro país. Eu estava no Panamá, no meio da pandemia, e a embaixadora do Panamá me chamou no telefone. A embaixadora do Brasil no Panamá. E ela disse: Pastor Fred. Eu disse: sim, sou eu. Preciso muito da sua ajuda. Eu disse: quem está falando? Aqui é a embaixadora do Brasil. A embaixadora é a representante número 1 de uma nação. É a representante com maior autoridade de uma nação. Ela disse: nós precisamos mobilizar os brasileiros. Alguém me passou o seu telefone, disse que você é um pastor brasileiro que está aqui. Eu preciso da sua ajuda. E a embaixadora do Brasil, quando precisou de algo muito importante, ela chamou o embaixador do reino de Deus naquele lugar. E ela disse: eu preciso falar com você. Entenda uma coisa, gente. Nós somos embaixadores do reino. Balança alguém que está do seu lado. Diz: nós somos embaixadores do reino. Somos chamados ao ministério da reconciliação. Você tem uma mensagem que o mundo precisa. Você tem uma linguagem que o mundo precisa. Você tem a resposta que o mundo precisa. Escute uma coisa: restauração tem um nome e se chama Jesus. Salvação tem um nome e se chama Jesus. Vida tem um nome e se chama Jesus. Transformação, libertação, transformação tem um nome e se chama Jesus. E nós temos essa mensagem. Nós temos essa mensagem. Gente, nunca pense que igreja é normal. Eu tenho uma sobrinha que casou com um filho de pastor. Uma sobrinha. E ela estava: meu Deus, a vida de um filho de pastor que tem chamado pastoral, né? E eu sou filho de pastor também. Esse é o contexto. E a Nicole, que é a tia dela, casou comigo. E a tia dela passou as mesmas lutas no início do ministério. Por quê? Porque eu cresci dentro de uma família pastoral. Eu acostumado. Aí trouxe uma jovem para dentro da família pastoral. Casamos com 20 anos. Eu já tenho 21 anos de casados. Aos 41 anos. Eu 21 anos de casados. Graças a Deus. E aí, no meio daquilo tudo, a minha sobrinha falando: mas eu não sei, uma luta. Eu não sei se é ministério, se não é, se faz, se não faz. Eu estou com uma luta interna, uma falta de clareza, uma falta de entendimento. Meu Deus, é muito difícil, é muito dolorido. O trabalho pastoral é o mais difícil de todos, talvez. Eu disse: calma, minha filha, se acalme. Se acalme, que cada trabalho tem sua luta. Cada chamado tem sua luta. Que a gente precisa ter clareza: qual é o nosso chamado, qual é o nosso papel. Assumir qual é o nosso papel na missão. Você está plantado aonde você está, no seu negócio, na sua faculdade, na sua profissão, por um propósito maior. Você é o embaixador, o chamado, aquele que tem um ministério da reconciliação. Você tem a voz que pode trazer transformação para aquele lugar e para aquele ambiente. Eu cheguei em Cuba alguns meses atrás, em Cuba. E Cuba é muito pior do que você imagina que seja. Primeiro eu tive que levar minha água, meu galão de água para 5 dias. Eu tive que levar minha água, porque a água é contaminada, a água da ilha. Os cubanos podem tomar e não passam mal. Outra pessoa toma e pode até morrer. Então não tem água na ilha. Não tem eletricidade na ilha por 12, 14, 16 horas ao dia. Não tem carros na rua. Não tem carros na rua porque não tem combustível. Não tem gás. Não tem gás para cozinhar. Você cozinha como? Não tem lenha para queimar. Não tem lenha, não tem gás, não tem energia. Como é que você cozinha? Não tem galinha, que as últimas galinhas
foram comidas. Não tem ovo porque não tem galinha. Me levaram num bairro chamado Matanças, ou Matadouro. Esse bairro é onde tem a maior concentração de religiões animistas da região. Centros de religiões animistas. Sabe qual é, né? Eles chamam de santeria, mas é uma mistura de candomblé com umbanda, quimbanda, todo macumba, tudo isso junto, misturado, é a santeria cubana. Todos os meses, nesse bairro, todos os líderes de Cuba vão a esse bairro para reconsagrar suas vidas. Nesse bairro é onde tem o maior campo de concentração, onde os pastores das igrejas metodistas em 1956 foram fuzilados, porque falavam ou pregavam contra o governo e o sistema da revolução. A revolução Che Guevariana, tão adorado por alguns políticos brasileiros. Lá no meio daquele bairro, eu fui passando, pastor Sid Clay, naquele bairro, parecia que eu estava levando murro de um lado e do outro, um peso espiritual. Todas as casas com as suas portas abertas e seus altares de adoração, em todas as casas da rua. Eu fui caminhando. Que tom o senhor está? Em dó? Ok, fica aí nesse dó. Então eu fui fui caminhando. Um peso espiritual. Eu digo, Senhor, esse é o pior dia da minha vida. Nunca passei um momento tão difícil. Eu estou com fome, estou com sede, estou fedorento. Um peso espiritual terrível. Quando eu fui chegando lá no final da rua, eu comecei a escutar umas vozes do fundo cantando, que dizia mais ou menos assim, Dó. Que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, seja a glória, seja o poder, seja a glória, seja lá no meio desse bairro. Tinha um grupo de irmãos em igreja caseira que estavam assumindo a sua parte na missão, estavam sendo luz naquele bairro. Eles têm uma escola Missio Global, estão preparando obreiros e estão levando transformação para o pior bairro de Cuba. Algo acontece quando o embaixador do reino de Deus se posiciona. Então você tem que se posicionar na sua casa. Você tem que se posicionar no seu trabalho. Você tem que se posicionar aonde Deus está te plantando. Quem pode dizer amém, gente? Quem pode dar um glória a Deus por isso, gente? Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Quarto ponto, já estou terminando. Coloque seus olhos no principal da missão. Coloque seus olhos no principal da missão. Nós que somos líderes de célula, líderes de ministério, líderes de igreja, a gente se preocupa às vezes, né? Quantos vieram hoje? Quantos tem? Quantos levantaram a mão para aceitar Jesus? Às vezes a gente se preocupa quanto entrou financeiramente na igreja. É uma preocupação lícita, verdadeira, correta. A gente tem contas para pagar. Mas a pergunta principal é: quantos estão sendo discipulados hoje? Quantos estão no grupo principal? Quantos estão realmente fazendo parte da missão? Fazendo parte da missão de Deus. Parte daquilo que Deus está fazendo. Parte daquilo que o Senhor está fazendo. Parte daquilo que Ele nos chama a fazer. Fazer
discípulos. John Wesley diz: nossa tarefa como igreja não é fazer convertidos. Nossa tarefa como igreja é fazer mais Cristos sobre o mundo. Todos nós somos uma réplica, deveríamos ser uma réplica, um discípulo, um aprendiz, alguém que reflete Cristo. Quando você entra em algum ambiente, alguém tem que perceber: a presença de Deus entrou nesse lugar. Quando você entra na sua casa, o ambiente é de guerra ou é um ambiente de paz? Quando você chega no seu trabalho, é um ambiente de guerra ou um ambiente de paz? As pessoas falam: chegou Jesus ou chegou o capeta? Faz sentido, sim ou não? Você entra na sua faculdade, chegou Jesus, coloque seus olhos no principal. Eu quero terminar aqui já para não estender a hora. A solução de Jesus na missão, 2 Timóteo 2:2. Quero ler esse último versículo com vocês. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. São palavras de Paulo para Timóteo. E ele diz assim: as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Quantas gerações nós temos aqui, gente? Quantas gerações nós temos aqui? Paulo é a primeira geração. Ele compartilhou para Timóteo. E o que ele disse para Timóteo? Comparta para homens fiéis, terceira geração, que sejam capazes de compartilhar a outros. O meu quinto ponto: a solução de Jesus não é que eu faça tudo. É o quinto ponto, por favor, se puder passar. Não é que eu faça tudo. A solução de Jesus não era que Paulo fizesse tudo. A solução de Jesus não era que Timóteo fizesse tudo. A solução de Jesus não é que o pastor da igreja local faça tudo. É que ele encontre homens fiéis, que sejam capazes de compartilhar a outros. Será que Jesus pode encontrar homens fiéis aqui na Luz para as Nações e Lagarto? Será que Deus pode encontrar mulheres fiéis aqui nesse lugar? Será que Deus pode encontrar jovens fiéis aqui nesse lugar? Será que Deus pode encontrar uma igreja fiel aqui nesse bairro? Será que eu posso ouvir um amém, gente? Que sejam capazes de compartilhar essa palavra a outras. A solução de Jesus não é que eu faça tudo. Aqui é o grande mistério de ser igreja. Todos nós fazemos a nossa parte, mas todos nós cumprimos a grande comissão juntos. Fazemos a nossa parte, mas fazemos juntos. É muito melhor caminhar juntos. É muito melhor cada um fazer sua tarefa. É muito melhor cada um fazer a sua parte. Quando você discipula, você está adicionando pessoas no reino. Mas quando você faz e você forma um fazedor de discípulos, uma outra pessoa que possa discipular outra pessoa, você já não está mais adicionando, você agora está multiplicando o que Deus te deu. A solução de Jesus sempre é a multiplicação. Eu cheguei no Equador, alguns poucos meses atrás. Estavam me esperando no aeroporto 3 indígenas, 3 senhores indígenas assim. Estavam com uma plaquinha: Pastor Fred, Missio Global. Eu cheguei, disse: Buenas noches, aqui está me esperando por aí. Sim, é aqui que estão me esperando. Sim, exatamente. O cacique, ou o chefe, ele olhou para mim e disse assim: entra no carro. Eu entrei no carro, os 3 indígenas, eles não falaram nada por 4 horas.
Nós saímos de Quito, saímos até uma cidade chamada Ambato. Quando nós chegamos em Ambato, havia um mercado público nessa cidade, 4 horas de Quito. Nesse mercado público tinha tudo, menos limpeza. Era o mercado mais sujo que eu já vi na minha vida até hoje. Mercado público mais sujo. Deixa eu contar um pouquinho da história deles. Esses são os Quissapinchas. Os Quissapinchas, eles falam quichua, eles não falam espanhol. Apenas os líderes falam espanhol. É uma tribo indígena que na época da invasão espanhola, eles se refugiaram nos topos da Cordilheira dos Andes. Então eles têm várias igrejas na região do topo da Cordilheira dos Andes, e 50% da tribo é evangélica e cristã. Quem diz amém por isso? Vou contar mais, vou dar mais transfundo. Há 40 anos atrás, chegaram uma família de missionários nesse lugar. E não tinha nenhum cristão, há 40, 50 anos atrás. Era uma família de missionários, um casal e uma filha, americanos. E eles fizeram uma prova com esse casal. Eles deram para eles comer o que eles chamam de sopa de cuy. Alguém sabe o que é cuy? Ou sopa de cuy? Cuy é o porquinho da Índia. Então eles tiram a pele do porquinho da Índia, botam na água quente, escaldam e fazem uma sopa, ensopado de porquinho da Índia com batata. Ninguém come isso no Equador, somente essa tribo come isso, as pessoas não gostam. Só que esses missionários americanos comeram essa sopa de porquinho da Índia. 50 anos depois, a igreja estagnou, eles não conseguiam mais preparar líderes, e eles estavam orando por alguém que pudesse ajudá-los. Quando eles me levam lá no mercado público mais sujo de todos, eles perguntam para mim: pastor, o senhor está com fome? Eu disse: estou com fome. Se nós queremos lhe servir algo. O que eles me serviram? Sopa de porquinho da Índia. E o porquinho da Índia olhando para mim assim, ó. E eles botaram isso naquele mercado público mais sujo de todos, colocaram, e os 3 ficaram me olhando aqui, ó. Eu olhei para a cara deles e pensei no meu espírito: faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. Foi boa essa, não foi? Podem usar agora. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Comi toda a sopa, todo o porquinho da Índia, comi tudo. No final eles falam, quando eu levantei a cabeça, estavam chorando. Chorando. E falando: nós temos a confirmação nesse momento que Mício Global é o que nós precisamos para continuar a obra que o Senhor nos deu. Aqui nos Alpes, aqui nas montanhas, aqui entre os Quissapincha. E faz um ano nós formamos 43 alunos no primeiro ano. Será que alguém pode dar um glória a Deus, gente? Será que alguém pode fazer alguma coisa aí? Nós sabemos a missão. Nós sabemos como é que Jesus trabalha. Fica de pé no seu lugar, nós terminamos. Mas eu quero fazer algumas perguntas para você, para terminar. Quem que você está discipulando hoje, meu irmão? Para quem que você está derramando Jesus? Quem que você está levando para Jesus? A pergunta é: se todo mundo fosse que nem você, a missão se completaria ou morreria?
Se todo mundo fizesse o que você faz, a missão se completaria ou ela morreria? Nós temos uma cidade para ganhar. Lagarto já é de Jesus. Temos uma cidade para discipular, gente. O missionário me perguntou qual é o segredo para alcançar uma nação. Eu disse, bom, talvez se eu ganho um, esse um ganha outro, esse outro ganha outro, e cada um de nós vai ganhando uma pessoa para Jesus. Uma pessoa para Jesus. Pensa, quem é que você vai começar a orar a partir de hoje? Talvez um parente, um primo, um tio, um amigo. Sabe, gente? Deixa eu fazer um dos exercícios que o pastor Scott gosta muito. Abra sua mão assim comigo, as duas mãos. Isso. Abriu as duas mãos. Agora você vai fechar, entrelaçando os dedos bem rápido. Não, antes, espera aí. Você vai, abre e fecha. Pronto. Qual é o dedão que está por cima? Qual o dedão que está por cima? Direito ou esquerdo? Ok, de novo, abre. Mesma coisa, né? Pronto, agora você vai fazer o seguinte, você vai fazer o contrário. Espera um pouquinho, você vai colocar o dedão que estava por baixo, você vai colocar por cima. Mas você também vai consertar todos os outros dedos, tá certo? Mas não é para fazer agora não, fica do jeito que estava. Agora sim, abre bem rápido e fecha. Ao contrário. Deu certo? Teve gente que não deu. Vai de novo, abre e fecha. Teve alguém que ficou com os dedos assim, um por cima do outro, uns dedos meio atrapalhados. Para alguns deram certo. Isso aqui mostra que pequenos ajustes, eles precisam de intencionalidade. Você tem que pensar, você tem que fazer. Não é uma coisa natural. Teve gente que inclusive intencionalmente não conseguiu. Sabe, talvez a gente tenha que começar a parar de ser consumidor de culto para ser fazedor de discípulo. Talvez a gente tenha que parar de ser... talvez a gente tenha que parar de se envolver tanto com a técnica, a estrutura, que tudo saia perfeitamente bem e começar a olhar mais para as pessoas. Começar a orar de forma mais intencional. Senhor Jesus, eu quero discipular alguém. Estava conversando com a pastora Noêmia, no meio do cuscuz, suco de acerola, tudo isso. Eu não tenho nada disso lá no Panamá. Por isso que eu estou tão feliz comentando isso com vocês. E falando, rapaz, a coisa mais gratificante é a gente ver uma vida transformada por Jesus. Você pode fazer parte disso. Talvez, pastor, eu já ganhei um há 10 anos atrás. Ganha outro de novo esse ano. Pastor, eu já fui muito evangelista há 5 anos atrás. Volta a ser evangelista. Pastor, quando eu estava no primeiro amor, pastor, eu era canela de fogo, eu era cuspindo fogo no mundo. Volta a fazer isso. Volta a fazer isso. Ora pelas pessoas. Compartilha Jesus. Sabe de uma coisa? Existe uma grande mentira nessa geração, dizendo que essa geração não gosta de ouvir Jesus. É mentira. Uma pesquisa com jovens entre 8 e 28 anos. Eu pensei que era, eu falei na live hoje que era 4 e 18. É 8 e 28 anos. A pesquisa, porque você já foi numa igreja? 85% dos jovens falaram não, nunca foi uma igreja. E a pergunta é, por que você nunca foi numa igreja? E a resposta, porque nunca ninguém me convidou. Porque nunca ninguém me convidou. Então às vezes a gente está cheio de dedo, cheio da nossa timidez, cheio de vergonha. Não vou falar de Jesus não. Fala de Jesus. Fala de Jesus. Deus tem uma grande colheita, uma grande pesca, uma grande pesca. Deus quer usar a sua vida. Dá a mão para o seu irmão que está do seu lado. Vamos fechar aqui nos corredores.
Vamos fechar aqui no corredor, gente. Dá a mão para essa pessoa que está do seu lado. Dá um passinho para cá, fecha aqui no corredor. Vamos cantar essa música no dó? Que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a glória, seja e o poder ao que está e a... Levanta a mão do seu irmão. Nós queremos viver para a tua glória, Senhor. Nós queremos viver para honrar o nome do Senhor, Pai. Para sempre, sempre, seja a glória. Glória, seja. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Cante. E nada vai roubar sua glória. Nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar sua glória. Nada vai roubar sua glória. E tudo veio de ti. E tudo. Nada vai roubar sua glória. Nada vai roubar sua glória. E tudo veio de ti. E tudo volta pra ti. Ao que está sentado. E ao que está sentado, a Ele a glória. Seja a glória. Seja a glória. Poder. Graças, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua missão, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos incluir nos teus planos. Obrigado, Senhor, por incluir a igreja Luz para as Nações nos teus planos para essa cidade, Pai. Que o Senhor levante uma igreja viva, uma igreja capaz de fazer discípulos, uma igreja que ame a Jesus e uma igreja que viva para a sua glória. Vamos cantar ao que está sentado. E ao que está sentado. Levante a mão do seu irmão e vamos terminar essa noite dessa forma. Seja a glória. Seja a glória. E o poder e as vozes e a... Seja e o poder, poder Essa é a missão da igreja, gente.
viver para a glória de Deus. Cada um de nós pode fazer um discípulo. Cada um de nós pode preparar uma pessoa. Cada um de nós, porque nós temos o amor, já recebemos o amor para fazer isso. Minha oração, cada pessoa nessa cidade tem a possibilidade de ser discipulada. Cada pessoa nessa cidade tem a possibilidade de ser amada, ser incluída nos planos de Deus. Nós somos a igreja de Jesus. Somos a igreja de Jesus. Somos os embaixadores do reino. Nós temos a palavra de vida eterna que vem de Deus. Nós somos os portadores dessa palavra. Talvez eu possa fazer uma última oração hoje. Tem alguém aqui que gostaria de se reconciliar com Jesus? Estava afastado dos caminhos de Deus, mas gostaria de fazer uma reconciliação com Ele. Levante a sua mão assim para que eu possa ver. Se tem alguém, eu gostaria de orar por você. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe lá atrás. Estou te vendo também. Deus te abençoe. Deus te abençoe aqui também, né? Você levantou sua mão também? Deus te abençoe. Não, ok. 1, 2, 3. Tem alguém, pastor, eu não sei nem o que é isso. Estou começando a vir na igreja há pouco tempo. Eu não sei nem o que é se reconciliar. Mas eu sei que Jesus falou comigo. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus hoje pela primeira vez? Levanta assim a sua mão. Deixa eu orar por você. Quem quer entregar? Deus te abençoe. Já estou te vendo aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais alguém que quer entregar desse lado aqui sua vida a Jesus? Eu quero entregar a minha vida a Jesus 100%. Será que eu posso pedir para você que levantou sua mão, vim aqui na frente, rapidinho, por favor, para a gente orar por você aqui? Isso. Que tal se a gente dá um aplauso a Jesus pela vida dessa turma? Aqui, meu irmão, por favor. Está com o seu pé. Vou passar. Vem aqui, por favor. Foram vocês três, realmente. Deus abençoe. Prazer. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Vem para cá, por favor. Essas palavras assim são tão preciosas, gente. Que aqui, claro, está todo mundo sendo tocado por Deus. Mas você vê que é uma decisão legítima. Entendendo o que é a palavra de Deus. Sabe, a gente às vezes não precisa tanto malabarismo. Prega a palavra de Deus e a palavra produz transformação. E você está incluído nos planos de Deus, cara. Você está incluído nos planos de Deus. Você está incluído nos planos de Deus. Senhor, eu oro, Pai, por esses irmãos que estão aqui hoje. Esse homem, jovem e uma mulher. 3 gerações, 3 pessoas de gerações diferentes. Homens, mulheres e jovens, Pai. Nós abençoamos eles. Eles são um sinal, uma semente da colheita, Pai. Da grande colheita que o Senhor tem na vida deles. Eu oro, Pai, para que o Senhor supra as suas necessidades. Eu oro, Pai, que toda angústia, sentimento, Pai, de inquietação, preocupação que está nos seus corações, eu oro para que seja retirado. E que agora, Pai, um sentimento de viver por algo maior comece a brotar em seus corações, Pai. Eles não estão vindo somente aqui na frente, eles estão sendo incluídos na vida do reino de Deus, Pai. E isso é algo tão e tão precioso. Nós como igreja os abençoamos, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui na frente, vocês 3, orem assim comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida 100% ao Senhor. Perdoe meus pecados. Obrigado por me incluir nos seus planos. Eu sou teu e tu és meu, hoje e para sempre. Dedicarei os meus dias para te servir e para te honrar. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém.
E a igreja levanta as suas mãos e canta ao que está sentado. Vamos! E ao que está sentado. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Aleluia, Senhor. Aleluia. 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 Na verdade, no almoço, eu falei com a moça do caixa, quando fui pagar. Disse: você já esteve na Igreja Luz para as Nações? Você conhece? Ela disse: eu já estive lá umas 2 vezes. Volte domingo agora. E quando você for lá, fale comigo. E depois Deus me tocou para falar com a proprietária. Mas tanto a proprietária como a funcionária são alvos do amor de Deus. E uma coisa que Deus ministrou no nosso coração já há algum tempo aqui, gente, é que você nunca pode ter por seguro que a pessoa está bem. Às vezes você olha para alguém e diz assim: não, aquela pessoa tem uma vida maravilhosa, aquela pessoa está bem. Não, ela precisa de uma palavra de Deus. E você pode ser esse canal, você pode ser essa pessoa que Deus vai usar. Não precisa, como o pastor disse, não precisa malabarismo, apenas disponibilidade do teu coração. Se você se dispuser, Deus vai usar a sua vida. A última oração então é justamente em cima disso. Quantos querem realmente ser usados por Deus? De forma simples, de forma no diário, no seu dia a dia. O id não é um verbo imperativo, mas o fazei discípulos é. Isso quer dizer que é enquanto você vai, enquanto você vive, enquanto você está na academia, enquanto você está no mercado, enquanto você está andando pelas ruas, enquanto você está comprando algo na loja, você pode ser usado por Deus para aquela moça da loja, você pode ser usado por Deus para a dona da loja, você pode ser usado por Deus por alguém que está ali. Amém? E aí ninguém vai roubar a glória de Deus, porque serão pessoas comuns que serão usadas. Você está entendendo? Se é com você, Deus quer usar você. Diga para o seu irmão: Deus quer usar você. Diga para ele: Deus vai te pegar e Ele vai usar você. Pode dizer para ele: Deus vai te pegar e vai usar você. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te agradecemos pela vida, Senhor, do pastor Fred, pelo Mício Global, pela vida do pastor Scott, pastor Sherry. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e há de fazer. E te agradecemos também por estar despertando cada vida aqui neste lugar, porque nós estamos vendo o sinal de uma pequena nuvem no horizonte. Nós já sabemos que o Senhor vai trazer um grande avivamento, e o Senhor vai usar a tua igreja, o Senhor vai usar o teu povo para que coisas tremendas comecem a acontecer. E nós te agradecemos, Senhor, porque cremos nessa verdade, cremos no agir do teu Espírito Santo, e toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor, pertence a ti. Em nome de Jesus abençoamos o teu povo, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto, te dê paz em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.